Boa noite, turma. Como prometido, essa é a aula síntese do nosso problema 3, né? É o problema aí da Mistini. Então, eu vou fazer a síntese do que nós todos aprendemos aí com este problema, tá? Primeiramente, só um minutinho que deu problema, não tá passando. Bom, tá. Primeiramente, vamos tentar entender aqui quais que são as dúvidas que foram, os dados que foram apresentados no problema, tá? O problema da Mistini, então, ela é uma empresa tailandesa, né? É uma indústria de vendas diretas de cosmético, né? Então, a gente vai ter que entender o que quer dizer venda direta. Ela tem 5 categorias, tá? E 5 mercados-alvo de consumo, que seria cuidado com o corpo, higiene pessoal, maquiagem, fragrâncias e cuidados com a pele. No Brasil, ela quer trabalhar com as 5 características, porém, o problema diz que o foco será maior nos produtos de maquiagem, né? A gente vai entender por que um pouquinho para frente. Também é dado do problema, né? Foi dado no problema que a Mistini quer direcionar para mulheres, donas de casa, operárias, adolescentes e consumidoras com renda familiar aproximada de o quê? Um salário mínimo. Tá? O posicionamento lá na Ásia, né? É de uma empresa que ela usa, é de uma empresa asiática que produz produtos especialmente desenvolvidos para mulher asiática. Tá? Esse é o posicionamento dos produtos dela lá na Ásia. São produtos que têm garantia e qualidade pelo melhor preço, tem uma equipe que está sempre desenvolvendo coisas novas e todos são certificados pela ISO 9001 e 9002. Esses são os dados dos problemas. E quais são as dúvidas dos gestores das Mistines? Eles têm preocupações relacionadas à situação política do Brasil, desastres naturais e crise econômica, ou seja, situação macro. Eles querem entender como que farão as propagandas, né? Como é que será a parte da comunicação da empresa. Eles têm dúvidas também qual que é a melhor forma de comercializar os produtos aqui no Brasil. Quais os tipos de maquiagem que deveriam ser desenvolvidos? Todos esses são dúvidas que apresentam no problema. Como desenvolver os produtos e como será o ciclo de vida do produto nesse país? Qual seria o melhor preço? E qual seria o tipo de concorrente que eles iam encontrar aqui? Então, eles querem expandir a operação para o Brasil, estão com tantos de dúvidas e né, o trabalho de vocês é tentar sanar essas dúvidas e proporcionar aí uma solução para a empresa que quer vir para o Brasil. Então, dentro disso, os temas que foram sugeridos para sanar essas dúvidas seriam o ambiente de marketing, para entender um pouquinho, né, principalmente o macroambiente, quais são as leis que tem aqui, qual que é o ambiente político, temos desastre natural, não temos desastre natural, né? A concorrência, que é uma pergunta principalmente muito importante para o posicionamento do produto, né? Eles têm um posicionamento já utilizado na Ásia, mas a gente vai ver que o posicionamento depende tanto de características do produto, objetivos da empresa, mas também da concorrência. E a gente vai ter que... O que eles estão perguntando? Basicamente, as dúvidas estão em relação à promoção, praça, preço e produto. Tá? Se vocês voltarem aqui, ó, como serão realizadas propaganda, como isso aqui é praça, como a melhor forma de comercializar, quais os tipos de maquiagem deveriam ser desenvolvidos, produto, tá? Qual o ciclo de desenvolvimento de produto, qual seria o melhor preço. Então a gente está falando de mix de marketing, praça, preço, produto e promoção, tá? E além disso, o ciclo de vida que vai influenciar nas decisões que vão ter que tomar para configurar, para fazer as escolhas acerca de como comunicar, como distribuir, a qual preço e com quais características, né? Então vamos lá, o que é a administração de marketing que vocês já aprenderam? Que é um esforço de obter resultados de troca desejados com o mercado-alvo. Então eu já mostrei para vocês que a administração de marketing ela segue uma sequência, né, que começa com primeiramente a pesquisa de mercado, segmentação, depois de segmentar, definir o público-alvo
e, a partir dessa definição, posicionar e diferenciar a sua oferta no mercado. Tá? Isso a gente chama de marketing estratégico, segmentação, definição de público-alvo e posicionamento barra diferenciação é o marketing estratégico, tá? Tomar essas decisões no marketing estratégico, a gente parte para o marketing tático, que é o mix de marketing ou composto de marketing, né? É a configuração, as escolhas acerca de praça, preço, produto, promoção, baseado nas decisões que foram tomadas aqui, do público-alvo e no posicionamento. A gente vai implementar esse problema e controlar. Essa aula, então, no problema 2, vocês estudaram um pouquinho sobre segmentação e diferenciação, e nesse problema a gente vai pesquisa de mercado, segmentação e definição de público-alvo e posicionamento, isso no problema número 2, né, que é lá do Chá Comigo. Nesse problema a gente vai ver pesquisa de mercado e um pouquinho ainda de posicionamento, ok? Então vamos lá. Então, pensando em pesquisa de mercado, quais são os dados que o problema traz para a gente? A gente vai precisar de fazer uma pesquisa de mercado? Como vocês viram na última aula, a gente tem dados secundários e primários que a gente pode usar numa pesquisa de mercado. O problema já traz muita informação, tá? O problema mostra, por exemplo, que nessa pesquisa aqui da Beauty Habits de 2017, no Brasil, 45% das mulheres deixam a maquiagem como última etapa da sua rotina de beleza para sair de casa. Então, nessa pesquisa, né, o que se sugere, né, eles levantaram uma hipótese que, como quase metade das mulheres deixam isso como última etapa, provavelmente é porque elas querem um maior efeito. Então, olha que isso aqui é importante, esse dado, maior efeito, tá? Pode ajudar aí na configuração do nosso produto, tá? Ou temem estragar a maquiagem no caso de que apliquem uma fase anterior, né? Então, ou seja, elas têm medo de passar maquiagem, sei lá, ir lá secar o cabelo, hidratar o corpo e estragar a maquiagem nesse processo, tá? Então, acho que durabilidade aí é uma coisa importante como característica do produto, né? Uma maquiagem que tenha um efeito que permaneça o maior tempo possível, né? Um outro dado interessante, até porque tem uma pergunta sobre quais os produtos de maquiagem que devem ser lançados no país, né? Ou uma questão de linha de produto, a gente aprender mais pra frente. 50% usa batom, gloss ou lápis de boca, 44% usa rímel, lápis de olho ou sombras e 34% usam corretivos, bases, pó compacto ou blush. Isso aqui tá falando para os meninos que não entendem que 53% vão usar produtos voltados para a boca, 44% vão utilizar produtos voltados para os olhos, sendo que eles podem, né, usar ambos. E 34% vão usar produtos voltados para a pele, quando a gente fala de maquiagem, correção da pele, tá? Então esse dado é um dado importante aí, porque tem essa pergunta. Um outro dado que aparece no problema, né, que tem a ver com a pesquisa de marketing, dados secundários estamos utilizando na pesquisa de marketing para tomar decisões aqui para segmentação, definição de público-alvo e posicionamento de diferenciação. Que a Color Cosmetics da Latinoamérica também, que é uma outra pesquisa feita pelo mesmo grupo que fez a pesquisa anterior, mostrou que o segmento de maquiagens e esmaltes crescerá nos próximos anos no Brasil. Em 2014, o valor do faturamento pulou de 6,41 para 6,41, pulando para 6,82 bilhões em 2016 e 6,97 bilhões em 2017, com perspectiva de 7,68 bilhões em 2019, ou seja, mostra que é um mercado relativamente grande e relevante. Outros dados da pesquisa de marketing também é que o comércio eletrônico no Brasil deve dobrar, né, no faturamento do varejo até 2021, crescendo em média 12,4% ao ano, tá? A projeção era aqui de 9,5% em 2021, se eu não me engano, acho que esse negócio aqui já foi até alcançado, tá? E um dos fatores para o crescimento da receita do e-commerce são os novos consumidores virtuais, ou seja, novos consumidores que passarão a comprar pela plataforma virtual, tá? Então, o que acontece? Mais de 27 milhões de pessoas irão fazer ainda a sua primeira compra online, totalizando 67,4 milhões de brasileiros, tá? Que será 44% dos internautas em 2021. Então, a previsão é que em 2021,
44% das pessoas que navegam a internet, ou seja, 67,4 milhões de pessoas vão comprar pela internet, tá? Então, são dados da pesquisa de mercado que vão ajudar aí na segmentação e na definição do público-alvo, apesar do que esse dado também já foi dado, tá? Então, já foi dado no problema também que o público-alvo que eles querem atingir aqui no Brasil é o mesmo que eles querem atingir, que eles atingem lá na Tailândia, que são o quê? Donas de casa, mulheres, donas de casa, operárias, adolescentes, consumidoras com renda familiar de aproximadamente salário mínimo. Então, eles realizaram uma segmentação demográfica, como a gente aprendeu na última aula, né? Gênero, mulheres, ocupação ou profissão, donas de casas e operárias. Com a idade, eles querem focar adolescentes, tá? E consumidoras com renda familiar de aproximadamente um salário mínimo, tá? Então, eles querem pegar aí a base da pirâmide, né? A gente poderia dizer aí classe CD facilmente, né? Que é mulheres da classe CD que tem como ocupação maior serem donas de casa ou operárias e ainda focando um pouquinho mais nas adolescentes, tá? Ok. Então, vamos pensar um pouquinho no posicionamento, que é a próxima sequência aí, né? Dessa sequência de administração de marketing. A segmentação, então, já foi dada no problema, né, gente? A partir do público-alvo escolhido, foi a forma de segmentar. A definição também, o público-alvo também já foi definido, esse D de definição de público-alvo. Vamos ver o posicionamento, diferenciamento aí, da diferenciação, qual que pode ser. Posicionamento, como a gente também já viu, é uma ação de projetar a oferta e a imagem da empresa para que ela ocupe um lugar diferenciado na mente do público-alvo. É simplesmente você trabalhar para encontrar um lugar da sua marca ou do seu produto na mente do seu target ou do seu público-alvo, né? Então, o que a gente precisa para desenvolver um posicionamento? É uma estrutura de referência, tá? A gente tem que identificar, então, o que é o nosso mercado-alvo, o que é valor para esse mercado-alvo, quais que são os atributos mais importantes para o nosso mercado-alvo. E também nós temos que investigar o que é a concorrência. Por quê? Baseado naquilo que já existe de posicionamento na concorrência, nós temos que achar um espaçozinho ali do nosso produto na mente do consumidor, correto? Então, a gente tem que procurar essa estrutura de referência e as associações com atributos, com os benefícios ideais da marca, quanto pontos de paridade e pontos de diferença com a nossa concorrência, tá? E nós vamos entender um pouquinho o que é melhor isso, tá? Então, tá? Lá na Ásia, o posicionamento dela é produtos desenvolvidos para mulher asiática, né? Especialmente desenvolvidos para mulher asiática, que dura dentro de uma temperatura mais úmida e quente, né? Esse posicionamento lá. Será que eles vão usar o mesmo aqui? Né? É interessante que eles também têm produtos com garantia de qualidade pelo melhor preço, eles têm uma equipe especializada e eles têm fabricantes, né, fornecedores certificados com ISO 9001 e 9002. Então, isso já são as informações que eles têm relativo a quê? Ao mercado, à identificação do mercado-alvo, que eles já sabem qual que é, e os atributos que o produto deles tem, né? Que aí a gente vai ver os pontos de paridade e os pontos de diferença. Para saber os pontos de diferença. E os pontos de paridade, nós vamos precisar saber quem que é o nosso concorrente, porque os pontos de paridade têm a ver com o que o concorrente já está apresentando. Então, para a gente entender um pouquinho, pontos de diferença são atributos ou benefícios que os consumidores associam fortemente a uma marca. É aquilo que eles acham que é positivo e que não poderiam ser equiparados para uma marca de concorrência. Ou seja, quais que são os benefícios que os produtos da Mistine têm, que são delas, estão altamente associados à Mistine e que nenhum outro concorrente da Mistine tem, tá?
Obviamente que isso tem que ser, né, desejável pelo público-alvo, tem que ser importante para eles, né? Tem que ser uma coisa que ela consegue entregar, né? Então, aquelas informações vão ser importantes, né? Questão de qualidade, né? De equipe que consegue desenvolver produtos especializados para um determinado tipo de pele e tem que ser diferenciável, ou seja, as empresas concorrentes não podem ter esse mesmo tipo de benefício. Não é que não podem ter, isso não pode ser o foco. O posicionamento delas não pode utilizar esse mesmo ponto de diferença, esse mesmo atributo ou benefício, tá? E os pontos de paridade seriam associações com esses atributos ou benefícios que não são necessariamente exclusivos da Mistine. São benefícios ou atributos que são importantes, que são esperados que o produto tenha, mas que também os outros concorrentes, as outras marcas podem ter, tá? E essa paridade ela pode ser por categoria e pode ser por concorrência. Então, a paridade por categoria é o seguinte: são aqueles atributos ou benefícios que a categoria do produto tem que ter, né? Então, por exemplo, a maquiagem, ela deve fazer a mulher ficar mais bonita, né? Isso é esperado, né? Ela deve, um produto para pele, ela deve melhorar o aspecto da pele, né? Melhorar a aparência. Um produto, um batom também deve tornar mais bonito, colorir, tornar mais bonito, né? E a mesma coisa com o produto de sombra, deve ser seguro, todos, né? Não devem causar alergias, enfim. As características que são compartilhadas, né, pela categoria de produtos. Existem algumas outras características que podem ser também partilhadas pela concorrência, tá? Então, a gente vai posicionar baseando nisso. A gente tem que achar o ponto, tá? Os atributos que a Mistine deve ter, que são pontos de diferença e pontos de paridade, tá? Isso vocês fizeram no trabalho de vocês, era isso que vocês deveriam ter encontrado no trabalho de vocês. Lembrando que ela já possui alguns benefícios e atributos, que seriam produtos com garantia de qualidade, tá? E melhor preço, tá? Então, são dados que eu acho que vocês têm que levar, ter como relevância e ver se os concorrentes aí, vinha da análise de concorrência que vocês fizeram, oferecem a mesma coisa. Será que seria isso um posicionamento interessante? Ou essa questão aqui, ó, seria mais importante de ser destacada? Produtos especialmente desenvolvidos, no caso, para mulher brasileira, né? Ou seja, cores que se adaptam à variedade e tonalidade de pele brasileira, né? Características especiais da mulher brasileira, principalmente do mercado-alvo, que a gente viu que procura durabilidade na maquiagem, né? Enfim, vamos andando então. Então, a gente tinha que buscar, na nossa análise de concorrência, pontos de diferença e pontos de paridade para ajudar nesse posicionamento da Mistine no mercado brasileiro, tá? Para a gente determinar quem que nós somos nossos concorrentes, o Kotler, no livro específico que nós estamos estudando, mostra que a gente pode determinar os concorrentes por setor e por mercado. O que acontece? Por que eu estou falando nesse livro? Porque o Kotler, em outros livros, ele vai propor outras terminologias de concorrência, concorrência ampliada, concorrência, enfim. Tem outras genérica, tem outras terminologias que ele utiliza, mas vamos focar no que ele está utilizando nesse grupo, que seria uma concorrência baseada no setor, ou seja, você vai escolher todas as empresas que oferecem um produto ou uma gama de produtos que são substitutos próximos um dos outros, ou seja, se você for determinar para a Mistine por setor, qual que é a concorrência por setor, você ia buscar aquele grupo de empresas que oferecem maquiagem, né? Que substituiriam as maquiagens da Mistine, que seriam maquiagens de qualidade e baixo preço, correto? Talvez, como ela busca o mercado-alvo dela, enfim, ela tem um preço bom, então não sei se ela seria uma maquiagem de alto preço, uma MAC da vida, seria concorrente direto da Mistine se você for utilizar o setor. E aí o Kotler questiona muito, que ele acha muito limitado hoje, do jeito que o mundo evoluiu, o mundo globalizado, né? Você tem aí segmentos, produtos para todos os segmentos, se esse tipo de determinação de concorrência é o mais adequado. Então ele sugere
Você deve determinar-se seus concorrentes do ponto de vista da perspectiva do mercado e não na perspectiva de setor. O que seria essa perspectiva de mercado? Os concorrentes seriam, então, as empresas que satisfazem as mesmas necessidades dos seus clientes. Aí, realmente, se a gente pensar em mercado consumidor, quem que é o público-alvo da Mistine, ou seja, mulheres, adolescentes, donas de casas, operárias que ganham salário mínimo e que buscam, o que elas buscam? Você já tinha olhado lá no primeiro problema, a questão do cosmético. Coisa com qualidade, mas com preço acessível, né? Então, de repente, quem que vai ser os concorrentes vão ser aquelas empresas que oferecem maquiagem pelo preço acessível. Tá? Os meninos me desculpem aí, acredito que eles não conheçam tanto de maquiagem, mas aí, meninas, eu pergunto para vocês, será uma empresa como a Quem Disse Berenice, que vende um gloss labial na casa dos 30, 40 reais, seria uma concorrente da perspectiva do mercado da Mistine? Eu acredito que não. Né? Mas de repente numa perspectiva de setor poderia ser, qualquer empresa que vende maquiagem se tornaria então aí um competidor direto da Mistine, né? Então fica aí as duas formas, acredito que vocês devem ter escolhido uma das formas, né? O Kotler sugere que tenha sido essa para o mercado, tá? E aí vocês teriam que ter levantado, seja para o setor ou para o mercado, o ideal seria quais que são os concorrentes da Mistine aí no Brasil. E aí tentar descobrir quais que são os pontos de paridade, os pontos de diferença da Mistine frente a essa concorrência para tentar entender qual que seria o melhor posicionamento aí, né? Uma dúvida também que estava no problema é sobre o macroambiente, né? Ela queria entender, a Mistine queria entender como é que é um ambiente legal aqui no Brasil, como que é um ambiente natural, né? Tecnológico, enfim. Então, vamos tentar entender o que é ambiente de marketing. Ambiente de marketing o Kotler chama de ambiente da tarefa, mas um ambiente geral ou macroambiente, tá? O que seria esse ambiente da tarefa? Seriam todas aquelas empresas, pessoas ou participantes imediatos que estão envolvidos na produção, distribuição e promoção do quê? Do produto ou da oferta. Quando a gente está falando da produção, a gente está falando de fornecedores, estamos falando de empregados, estamos falando da própria empresa. Quando a gente está falando de distribuição, a gente está falando de varejista, atacadista ou aqueles que fazem parte do canal de distribuição que nós escolhemos para o nosso produto. E como a gente está falando de promoção, a gente está falando da rede de vendas, estamos falando da forma que a gente está comunicando o nosso produto, a nossa oferta, tá? Então, a gente está falando da empresa, fornecedores, distribuidores, revendedores e consumidores também, tá? Consumidores entra aqui a análise dos consumidores, quem são os nossos consumidores. Quando a gente fala de ambiente geral ou macroambiente, a gente está falando do ambiente demográfico. Quais são as características demográficas do povo brasileiro, mais especificamente das mulheres brasileiras, né? A gente está falando da característica econômica, tá? Como é que é a nossa pirâmide aí de distribuição de renda, né? A gente já viu isso lá no problema 1, né? A gente tem a base, a gente tem aí uma grande parte dos consumidores na classe CD, né? Qual que é nosso ambiente natural? É um país quente, é um país tropical, né? A gente tem aqui dentro do país, se a gente for para o sul, a gente tem temperaturas mais extremas, né? Frio e calor bem determinados. Se a gente vai para o sudeste, aí você tem também as 4 estações do ano bem definidas. Você vai para o centro-oeste, você tem uma área que também tem mais calor, né? Nordeste, a mesma coisa. Nordeste mais úmido um pouco, o norte então extremamente úmido e quente, né? Então nós temos aí quase 5 continentes aí dentro do Brasil. Isso é importante para a Mistine saber, uma vez que um dos posicionamentos dela, que os produtos são adequados para essa mulher brasileira, né? A gente tem que pensar nisso quando a gente for desenvolver lá a linha de produtos. É o ambiente tecnológico que encontra-se no Brasil, né? Como que tá isso? Eles vão poder produzir, vão ter que trazer alguma coisa de fora, dá para produzir tudo local, tem mão de obra, né? O ambiente político legal, né? Falar como é que funciona a instalação da empresa aqui, quais que são os tributos que eles vão ter que pagar, isso influi diretamente no preço do produto, né? E o ambiente sociocultural. É isso, ou seja, um ambiente extremamente diversificado quando a gente fala de ambiente sociocultural. Então é isso que deveria ser estudado aí e mostrado para o pessoal da Mistine, para tentar tomar decisões acerca lá do produto, praça, preço, promoção, ok?
E finalmente, então, nós entramos no mix de marketing, tá? Que seriam as ferramentas de marketing que a empresa utiliza para alcançar os objetivos lá no mercado que ela escolheu, né? E esse mix de marketing, o Kotler chama de praça, preço, produto e promoção. E quando a gente fala de praça, preço, produto, promoção, a gente fala de uma série de itens que a gente tem que trabalhar dentro de cada um desses. Então, por exemplo, quando a gente fala de produto, a gente tem que pensar, a gente tem que tomar decisões sobre qual que é a variedade de produtos que nós vamos produzir, qual que é o nível de qualidade desses produtos, o design desses produtos, características, a marca, como nós vamos trabalhar a marca desses produtos, embalagem, tamanho, serviços que vão junto com esses produtos, as garantias, devoluções, enfim, nós temos que tomar decisão disso tudo para lançar esse produto no mercado. A mesma coisa no caso de promoção, a gente tem vários itens que nós temos que pensar, quais dessas ferramentas de promoção que nós vamos utilizar, como que nós vamos utilizar. O preço, temos várias decisões para tomar em relação ao preço, né? E a praça, lembrando que todas essas decisões vão ser baseadas no nosso público-alvo escolhido, baseado na segmentação que fizemos e no posicionamento de mercado que nós escolhemos perante a escolha desse público-alvo, tá? É por isso que lá é o estratégico e aqui é o tático. A gente vai sempre ter que usar as informações, as decisões tomadas no marketing estratégico para a gente tomar essas decisões aqui no nosso marketing tático, tá? E o que seria o produto? Tá? O que é que a pessoa, o consumidor procura quando a gente fala de produto, ok? O produto é a oferta que a gente oferece para o nosso consumidor. Lembrando que, quando a gente fala produto em marketing, é só para simplificar uma ideia maior, porque marketing a gente pode aplicar em produtos, serviços, ideias, pessoas, lugares, experiências, né? O marketing tem um escopo muito grande, a gente normalmente fala produto para simplificar. E, porém, nesse caso da situação problema 3 da Mistine, nós estamos falando especificamente de um produto mesmo, que seriam produtos de maquiagem, tá? Então, quais que seriam os benefícios centrais, o que o consumidor procura no produto? Ele procura um benefício central, que é aquilo que a gente tem que deixar claro do produto. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, quando a gente fala de hotel, o benefício central de um hotel é descanso e pernoite. Qual que seria o benefício central de produtos de maquiagem, né? Que é o produto foco, que eles querem focar aqui além dos outros, né? Melhoria de aparência? Melhoria de autoestima? Qual que seria o benefício central, tá? Então, era desejável que vocês pensassem nisso também no problema de vocês. O produto básico genérico é a versão básica do básico do básico do produto. É o mínimo que você espera, tá? De uma oferta de um produto. Então, aqui a gente está falando de um serviço, por exemplo, a gente está falando de um hotel, você quer descansar, quer dormir, né? Passar uma pernoite, geralmente, no hotel. Geralmente, no benefício central, tá? Então, qual que seria o produto básico de um quarto de hotel? Cama, banheiro e toalhas, é o mínimo que você espera, tá? Se você tem uma maquiagem, um benefício central, melhoria de autoestima, melhoria de aparência, ficar bonita, embelezamento, não sei, acho que tudo está interligado. O que seria o produto básico que você esperaria? O que seria a versão básica? Um produto para a pele que melhora a pele, um batom que realce a sua boca ou a torne mais bonita, né? E um produto para os olhos também que ajudem a tornar os seus olhos mais bonitos, correto? Que não borre, né? Que fica uma coisa bonita e não o contrário, correto? Seria isso. O produto esperado são os benefícios esperados ou que o consumidor está acostumado a esperar de outros produtos ou de outros serviços que ele já tenha ouvido falar. Então, no caso de um hotel, o produto esperado, além de você ter cama, banheiro e toalhas, é que essa cama esteja limpa, que essas toalhas estejam, pelo menos, usáveis, né, e limpas, né, e que o banheiro esteja funcionando, e tudo num preço razoável. Como é que a gente poderia pensar em produtos de maquiagem esperado? Seriam, sei lá, batons que não borrem, né, que não borrem toda a boca, que não escorram, que faz a boca ficar mais feia. A mesma coisa, um produto de pele também, que ela fixe na pele, fique mais bonita e que também não escorra, não saia, né, tão fácil. E para os olhos a mesma coisa, que você passa um produto que ele fique bonito até o final, né, que você não use
e quando você, sei lá, com o tempo, você vai olhar, você tá com aquela cara de koala, de panda, de dálmata, etc. Né? Seria produto esperado. E você tem um produto ampliado, que seriam vários benefícios extras adicionados ao produto para diferenciá-lo. Então, quando a gente pensa no hotel, a gente fala de TV a cabo, ar-condicionado, acesso rápido à internet, flores frescas, check-in, check-out rápido. Quando a gente pensa em maquiagem, não sei, a gente pode pensar na durabilidade, poderia ser um produto ampliado, né? Um produto que dura, que de fácil retoque, por exemplo, você poder retocar e não ficar uma coisa em cima da outra. Sei lá, um produto também que seja de fácil remoção. Enfim, tem que pensar tudo que pode ser melhor do que aquilo que é simplesmente esperado do produto. E por fim, o produto potencial, né, são transformados em benefícios relevantes para os consumidores. Não sei se é durabilidade, então, maquiagem que dura 24 horas, não sei, né? A gente pode pensar em e sai fácil, várias coisas aí que uma maquiagem que se adapte a qualquer pele, alguma coisa que possa melhorar o produto em questão de maquiagem. Então é como se fosse uma ampliação, tá? Você pode ir ampliando, lembrando que obviamente isso vai impactar no preço do produto, né? Então você tem que pensar aí até onde que você pode ir com o seu produto, tá? Então o Kotler vai vir com algumas classificações também que vão influenciar muito nas suas decisões, né? Ele classifica como bens de conveniência, que são aqueles básicos de impulso, de emergência, enfim, aqueles que você compra sem pensar, tá? Que tem muitos locais de compra, que os preços são baixos, geralmente você escolhe uma marca e vive comprando aquela mesma marca, tá? Bens de compra comparado são aqueles que você compra com menor frequência, então você tem que ter uma busca maior de informações sobre esse produto. Você vai encontrar também em menos lugares de compra. Os bens de especialidade também, você teria mais esforço ainda para comprar. O produto tem características únicas, você geralmente tem uma identificação com a marca e você vai achar poucos lugares de compra, tá? Um exemplo de bens comparados aí seria, sei lá, máquina celular, máquina fotográfica, computador, coisas que você não compra muito, você precisa de informações para poder comprar, porque é um bem geralmente mais caro. Especialidade seria coisas mais voltadas para nichos mais específicos, são produtos que têm características únicas, tá? Então eles são mais raros, inclusive, de encontrar, tá? Eles geralmente são, a forma de distribuição ela é seletiva de propósito, tá? Que eles são bens mais de especialidade mesmo. E os bens não procurados são ou inovações ou aqueles produtos que o consumidor não pensa em comprar. Então, são produtos que tem que ter muita divulgação. Um exemplo que eu adoro usar de bens não procurados é plano funerário, né? Seguro também, seguros são produtos aí que nem todo mundo... Seguro de carro não, tá? Mas alguns tipos de seguros específicos são coisas que você tem que correr muito atrás para conseguir vender, ok? Bom, desculpa. Tem outras classificações que o Kotler usa no livro, bens duráveis, bens não duráveis, serviços, tá? Enfim, eu não vou entrar em todas não, acho que vocês leram, eu vou entrar nos que acho que tem mais a ver com as decisões que vocês tiveram que tomar no problema de vocês. Tá? Ele também vai chamar a atenção de mix de produtos, eu acho importante vocês pensarem isso, porque tem uma pergunta sobre quais produtos, quais itens de maquiagem que deve ser comercializado no Brasil, né? Então o mix de produtos vai ser todos aqueles produtos, todas aquelas marcas e itens que a empresa põe à venda, né? Então, por exemplo, o mix da Unilever, você vai ter aí alimentos, você vai ter desodorante, você vai ter sabonete, e você vai ter diversas marcas, você vai ter inclusive marcas que trabalham no mesmo segmento, tá? Então, o mix de produto pode ser chamado de sortimento, ou composto de produtos, ou ele pode ser chamado também como conjunto de todos os produtos e itens que uma empresa põe à venda. Esse é o mix de produtos da empresa, tá? E aí nós vamos ter duas coisas diferenciais aí dentro do mix de produto. Primeiro, a extensão ou tamanho do composto de produto. Isso vai ser o número de linhas, tá? Então aqui, qual que é a extensão do mix da Unilever? É isso aí, ó. É o número de linhas, se vocês forem contar aí, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 19, 23, 24, 25, 26. São 26
linhas de produtos que a Unilever tem, tá? Então, a extensão ou tamanho do composto do mix é o número de linhas que a empresa trabalha, tá? E a profundidade da linha é o número de itens de produto numa linha. Então, aqui nesse exemplo seria, vamos pegar a Lux, desculpa, a Seda. Seda é uma marca aqui da Unilever, tá? Então, a Seda é uma linha, só uma linha das 26 que a Unilever tem, tá? Então, a profundidade da linha aqui seria o número de produtos sobre a marca Seda. Então, por exemplo, condicionadores, creme para cabelo, shampoos, condicionadores, cremes para cabelo, ativadores de cacho, sei lá, tudo que eles têm sobre a marca Seda é a profundidade da linha Seda, ou seja, o número de itens de produtos de uma determinada linha comercializada na empresa, tá? Então, por que a gente aumenta a profundidade? Para atrair compradores com diferentes preferências. Então, aqui na Seda, você vai ter lá Seda, cabelos cacheados. Você vai ter shampoo, condicionador, creme para pentear, leave-in, tudo para cabelo cacheado. Seda, ou seja, foi a marca, ela foi se especializando para tipos de cabelos diferentes com produtos diferentes. Por que eu estou explicando isso para vocês? Que é importante vocês pensarem que a Mistine quer entrar no mercado extremamente diversificado de maquiagem, tanto diversificado em questão de tom de pele, de características das brasileiras, quanto diversificado a temperaturas, né, dentro do país, né, já que elas gostam de durabilidade. Eu acredito que os produtos teriam que ter características diferentes baseado, né, nisso. Então, profundidade de linha tem a ver com isso, ok? Então, isso não vou... Ok, vamos passar que tem muito. E outra coisa que eles estão pensando é na estratégia de ciclo de vida dos produtos. Vamos lá, o que é importante a gente prestar atenção aqui? Nós estamos na introdução de uma marca no Brasil, correto? Tá? Então, o que é que a gente pega aqui na introdução, quando a gente pega a curva né? A curva é mais ou menos assim, né? De ciclo de vida do produto, né? A concorrência aqui, a gente não importa muito, ela vai ser importante na parte de planejamento somente mesmo para tomar as decisões de preço, prazo, produto, promoção, posicionamento, tá? O que está falando sem importância aqui? É porque você está chegando com o produto agora, você não vai ter muitos imitadores. No crescimento você já tem alguns limitadores, na maturidade você vai ter muitos rivais. Mas na introdução agora, ações da concorrência, elas não vão ser tão importantes assim para você pensar dentro do ciclo de vida do produto, tá? A estratégia então é convencer as pessoas a usar o seu produto, a experimentar o seu produto. Os lucros aqui, esquece que você vai gastar muito com divulgação, você gastou muito com desenvolvimento de produto, então o que você vender vai ser praticamente para cobrir esses gastos de desenvolvimento, produção e divulgação de produto. Os preços de venda tendem a ser mais altos aqui, porque você tem que conseguir, né, abarcar esse o custo aqui, tentar alavancar seu lucro, e a distribuição inicial, né, dentro de uma estratégia de ciclo de vida de produtos deveria ser seletiva, tá? A estratégia de propaganda, ela deve voltar seus esforços para os adotantes iniciais, ou seja, aquelas pessoas que dentro do seu público-alvo que tem que experimentar o produto, lembrando nosso público-alvo, adolescentes, donas de casa, operários, quem tem um salário mínimo. A propaganda tem que ser alta agora, porque você tem que divulgar, conquistar consumidores e distribuidores, né, também. Você lembra, começou seletivo, agora a tendência é que aumente na fase de crescimento. E você vai gastar muito em venda e promoção agora. Por quê? Você tem que convencer o consumidor a utilizar, a experimentar o seu produto, tá? E aí o Kotler vai falar também de outras características, que é sobre o design, que vocês devem ter, espero que vocês tenham estudado, para decidir quais que são os itens de design, como que vão ser e o design dos produtos, o desenho do produto da Mistine, né? Que ela faz inclusive essa pergunta, como que devem ser desenvolvidos esse produto, tá? Então tem que levar em consideração todos os itens que ele colocou, as embalagens e os rótulos, né? Espero que vocês também tenham visto
tenham pesquisado isso. Lembrando que a gente está falando de maquiagem, né? Tem todo um cuidado para que você mantenha seu produto. Uma outra coisa que a gente tem que pensar são as garantias que vão ser dadas na compra do produto, né? Essas garantias, além de proteger o consumidor, tem que fornecer informações essenciais do produto, tá? Então, por exemplo, questão do fornecedores com ISO, né? Se forem produtos que não causam alergia, tem que, né, passar por uma série de aspectos legais que garantam isso, etc. Tá? Enfim, tá? E por fim, os serviços é aquilo que está atrelado à entrega do seu produto. Tá? Então, é facilidade de fazer o pedido, facilidade de encontrar, facilidade de pegar, né? Aqui não tem caso de instalação, porque é produto, né? Treinamento do cliente com o uso do produto é muito importante, a orientação ao cliente, como usar o seu produto. Então, você tem que pensar em estratégias de oferecer isso aí para tentar aumentar a fidelidade e a satisfação do seu cliente, tá? Sobre promoção, tá? Promoção tem 8 ferramentas aí, que é propaganda, promoção de vendas, eventos, experiências, relações públicas e publicidade, marketing direto, marketing interativo, marketing boca a boca e vendas pessoais. São as ferramentas utilizadas na promoção para quê? Para chegar a mensagem ao público-alvo, tá? Promoção, eu acho muito mal traduzido, é uma forçação de barra que deveria chamar comunicação e não promoção, mas como tem que ser um P, ficou em promoção. Promoção na ideia de comunicar, de mostrar, né, a mensagem que você quer passar do seu produto, da sua marca para o seu público-alvo, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um. Então, propaganda seria qualquer forma paga, lembra que propaganda tem que ser paga, publicidade não, propaganda sim, propaganda é paga, de apresentação e promoção não pessoais de ideias, mercadorias ou serviços por um anunciante identificado. Como é que a gente pode fazer essa propaganda? Via mídia impressa, jornais e revistas, mídia eletrônica, rádio e televisão, em rede, telefone, cabo, satélite, wireless e expositiva, tá? Painéis, placas de sinalização e cartazes, tá? Eu tô vendo essa em rede aqui, onde é que entraria aqui? Propaganda de internet, será eletrônica, tá? Faltou aqui, o Kotler não colocou, mas eu tô falando que pode fazer, a gente pode fazer propaganda aí de internet, né, gente? Os banners na internet. Ou então expositiva, talvez a internet tá aqui. Quando você põe banner na internet, você tá fazendo uma expositiva via internet, acredito eu, tá? Promoção de vendas são incentivos de curta duração para estimular ou a experimentação, acho isso muito importante, tá? A gente está falando de um novo produto, ou a compra de um bem e serviço. O que é interessante aqui, gente? Curta duração. Promoção é curta, porque senão vira preço, vira desconto, tá? Você está sempre dando promoção em alguma coisa, a pessoa só compra quando tem promoção. Então tem que ser de curta duração para não viciar seu cliente, tá? Ela pode ser promoções de consumo, amostra grátis, cupons, prêmios, compre 3, ganhe 1, compre 3, pague 2, por aí vai. Podem ser promoções comerciais, como bonificações de propaganda para o seu intermediário, para o seu varejista, ou mesmo exposição através de merchandising, tá? Então é muito comum quando você está introduzindo o produto, você tem que pagar para a introdução, a gente chama isso de bonificação. Você paga para o varejista para colocar seu produto ali, tá? Então, você paga geralmente em produto, tá? Então, são bonificações de propaganda também. Às vezes, muitas vezes, sabe aqueles jornaizinhos que você entra na loja tem? Aquilo geralmente é pago pelas empresas que estão anunciando naquele jornalzinho, não é pelo varejista, tá? Então, seria isso aqui, ó, bonificações de propaganda e exposição. E algumas promoções corporativas e para a força de vendas, que seriam concursos para os vendedores e para os representantes de venda, venderem mais o seu produto, estimular a venda. Eventos e experiências, isso eu trabalhei com isso aqui só há 20 anos, tá? Para empresas. São atividades, né? Eventos ou programas mesmo de incentivo, né? Para vendedor, patrocinados por uma empresa e destinados a criar uma base diária ou em ocasiões especiais ou de interações com os consumidores que estejam associados à marca. O que é que a gente pode incluir? Esporte, arte, entretenimento e eventos associados a uma casa social, bem como as atividades menos formais. Então, gente, participação numa feira é evento, patrocínio de um show é evento,
né, baseado em eventos e experiências. Tudo isso aqui são ações de promoção que são utilizadas, e lá no final vai ter um quadro grande que eu vou mostrar mais exemplos para vocês, no final aqui do page de promoção, utilizadas para divulgar, para comunicar aquilo que você quer falar para o seu público-alvo, tá? Relações públicas ou publicidade é uma série de programas internos da empresa, dirigidos para quem? Funcionários da empresa ou externos, os stakeholders. Então, esses são programas internos também dirigidos para os consumidores, tá? Então, muitas vezes, participar de uma feira é também uma ação de relações públicas, destinados a outras empresas, ao governo, como eu tinha falado, aos stakeholders, e à mídia. Para quê? Para promover ou proteger a imagem de uma empresa, ou então a comunicação de cada um dos seus produtos. Então, ela serve basicamente para proteger a imagem de uma marca ou empresa, ou para simplesmente comunicar os seus produtos, tá? Quando você dá uma coletiva de imprensa, quando você lança um novo produto, tá? Geralmente você manda um release para a empresa, quando você participa de um desfile de lançamento de coleção, tudo isso você está fazendo relações públicas e publicidade. Por que publicidade? Publicidade é quando falam do seu produto sem você precisar pagar, né? Então, quando você vai lá no show Lollapalooza da vida, você coloca lá um stand com uma experiência, igual a Heineken já fez em alguns shows de rock, lá com uma roda gigante, etc., você está trabalhando aqui, né, uma forma de promoção, tanto relações públicas, como eventos e como publicidade. Com essa participação, você está trabalhando 3 coisas. O evento, uma experiência dentro do evento, relações públicas da marca com os consumidores e com outras empresas, né? E você está gerando publicidade, porque as pessoas vão começar a falar daquilo que está acontecendo, né? Então, é uma comunicação não paga publicidade. Marketing direto é o uso de ferramentas como correio, telefone, fax, e-mail, internet, tudo, para estabelecer uma comunicação direta com clientes específicos ou potenciais, tá? Ou então você quer o quê? Comunicar direto com seus clientes ou solicitar o quê? Resposta direta ou um diálogo. Então, quando você abre um canal, um marketing direto, de comunicação com seu cliente, para comunicar algo ou solicitar uma resposta direta, tá? O marketing interativo, né, que vocês adoram, né? Tá nas atividades e programas online, na internet. Para quê? Para envolver os clientes, aumentar engajamento, tanto os atuais como potenciais, e direto ou indiretamente aumentar a conscientização, melhorar a imagem ou gerar vendas de bens e serviços, tá? Então, deixa aí rede social, perfil no Instagram, enfim, aquilo que vocês adoram trabalhar, tá? E o marketing boca a boca é aquela comunicação boca a boca sobre sua empresa, o seu produto. Ela também tem que ser gerenciada. O que estão falando do meu produto? Rede social é muito bom para você gerenciar isso, né? Seja de forma verbal, escrita ou eletrônica, tá? E vai se referir ao quê? As experiências de compra de bens e serviços ou com a marca. E por fim, as vendas pessoais, que é a interação do vendedor, né, com os compradores potenciais. E qual que é o propósito aqui? Apresentar bens ou serviços, responder a perguntas e estimular a venda. Então, aqui dentro das vendas pessoais, entram tanto os vendedores das empresas, que vai lá nos varejistas, etc., quanto aquelas promotoras que ficam nos supermercados abordando o cliente final. Então, ela serve tanto para o cliente intermediário, né, o seu fornecedor, o seu distribuidor, como o seu cliente final, quando você coloca a menina lá no ponto de venda do supermercado, tentando divulgar um produto, tentando vender, ou dando um brinde, ou incentivando a experimentação de um produto, principalmente novo. Como eu tinha prometido, tá aqui vários, para cada uma das 8 ferramentas de marketing, são 8. 2, 4, 6, das 7 ferramentas de marketing, são 8, faltou algum aqui. Não, porque juntou marketing direto e interativo. Vários exemplos, né, do que é utilizado em cada um desses 7, tá? Fiquei de presente para vocês, até para ajudar a definir o que vocês vão fazer aí na Mistine, tá? Então, acabando, gente, tá acabando. Preço, tá? O Kotler coloca um passo a passo de como determinar preço. Identificação de público-alvo, a gente já sabe como é que é.
determinação de objetivo, né, desculpa, objetivo de determinação de preço. Para que você está determinando o preço? É para sobreviver? É para maximizar lucro? É para posicionar a marca ou produto? É maximização da participação de mercado? Qual que é o objetivo que você está determinando o seu preço? Por quê? Dependendo do objetivo, isso vai mudar. Quer ver um exemplo para vocês aqui? Quando eu trabalhava na Heineken, o objetivo era isso aqui, ó, posicionamento da marca e produto. Eu já falei isso para vocês. Já contei esse caso em sala de aula para vocês, tá? Mesmo a gente vendendo o produto, né, no caso a Heineken 600 ml, isso long time ago, lá em 2006, quando eu trabalhei na empresa. Mesmo vendendo a caixa do produto, às vezes mais barata que a original e que a Boêmia, eu tinha que, em todo estabelecimento que vendia o produto, convencer a vender mais caro, porque o posicionamento da marca é de produto premium. É um produto mais importante, que tem que estar na cabeça do consumidor, ele tem que aparecer como maior, superior, melhor do que a Boêmia, que é original, por exemplo, tá? Então, o preço aqui, o objetivo do preço aqui é posicionamento, tá? E cada empresa vai ter outros objetivos aí. É claro que você tem que lembrar aqui, ó, que você tem que levar em coerência a hierarquia de prioridades. Por exemplo, tá? Esses preços eles têm que ser coerentes com os objetivos de marketing da empresa e esses têm que obedecer aos objetivos gerais, ou seja, planejamento estratégico da empresa. Porque, obviamente, que o planejamento estratégico de marketing, ele segue o planejamento estratégico da empresa como um todo, tá? Então, vamos supor aí que a visão da empresa é em 5 anos ser a empresa mais lucrativa, tá? Num determinado setor. Estou dando esse exemplo porque já foi a missão de uma das empresas que eu trabalhei, tá? Então, provavelmente, a maximização de lucro e posicionamento da marca vai ter que ser levado em conta. Não só o posicionamento, mas a maximização do produto, do lucro. Por quê? A visão da empresa é se tornar a empresa mais lucrativa no segmento. Então, o lucro era uma coisa que era extremamente visada na empresa, tá? Então, isso é muito importante, tá? E, além disso, existem outros objetivos, tá? Que pode ser retorno de investimento, concorrência, preços promocionais, tem muito produto estocado, está precisando de desovar, vamos fazer os preços promocionais, a empresa está precisando de fluxo de caixa, tem que mudar os preços, criar algum tipo de barreira de entrada da concorrência, blindar, né, o seu produto, o próprio posicionamento que já está lá na frente e o próprio volume de vendas. Então, isso vai influenciar também no objetivo da sua determinação de preço. Então, você determinou lá você selecionou o objetivo, você vai escolher seu preço, o que você vai fazer em seguida, tá? Determinar a sensibilidade ou elasticidade da sua demanda ao preço. Então, o que é? É tentar determinar o quanto que sua demanda ela vai diminuir, ou seja, quanto suas vendas vão diminuir ou aumentar em níveis diferentes de preço, tá? Seu produto é um preço que se você mudar, aumentar, a sua demanda vai mudar pouco? É um produto que se você diminuir o preço, você vai aumentar a venda? Tá? Então, você tem que pesquisar qual que é a determinação aí, qual que é a sensibilidade ao preço do seu público-alvo e qual que é a elasticidade de demanda aí, o quanto que ele responde a essas variáveis de preço. O que é que leva a uma menor sensibilidade de preço? Ou seja, você pode mudar o preço que não vai mudar muito o nível de venda do produto, tá? Quando o produto é exclusivo, quando os compradores têm menos consciência dos substitutos, ou seja, tem pouco conhecimento da concorrência, quando os compradores não conseguem comparar facilmente a qualidade de outros produtos, o que não é o caso, aqui nenhum desses três eu acredito que seja o caso da Mistine, quando o preço é pequeno ou é uma pequena parte da renda total do cliente, ou seja, são produtos baratos, né? Uma caneta, sei lá, se aumentar a caneta de R$1 para R$1,50, será que vai mudar a venda de uma caneta? Né? Muito pouquinho. Quando o preço é pequeno em relação ao custo total do produto final, tá? Quando parte desse custo é assumido por terceiros, tá? Se o produto é utilizado em conjunto com bens comprados anteriormente,
Ou seja, esse aqui é exemplo agora da de impressoras. Então, a impressora da Epson, você tem que comprar só tinta da Epson, né? De preferência para não estragar, né? Então, não interessa se o cartucho está custando 50 ou 60, eu vou ter que comprar a tinta da minha Epson, porque eu já sei, várias pessoas já falaram que se você usar a outra, você detona a impressora, né? Eu vou ter um custo enorme de conserto. Então, eu prefiro gastar mais no cartucho do que gastar. Não tô nem aí pro preço do cartucho do que gastar, morrer em R$300 de conserto, tá? Quando o produto supostamente possui mais qualidade, prestígio ou exclusividade, então você vai querer pagar mais porque o produto é premium, né? E quando você não pode estocar o produto, tá? Obviamente que a etapa 3 é saber o quanto que custa para você fabricar seu produto, porque você não pode vender abaixo do seu preço de custo, senão você vai ter prejuízo, você não vai ser sustentável, tá? Por fim, depois de você saber o custo e o preço e a oferta do concorrente, além da necessidade de demanda, quer dizer, quando você sabe as etapas anteriores, você vai tentar ver qual que é a faixa possível de você colocar o seu produto, tá? Então, o que vai determinar? A demanda, os seus custos, que você não pode pôr abaixo do custo, senão você vai falir, e os concorrentes, tá? Então, se a oferta da empresa, se seu produto contém algumas características que o seu concorrente não tem, tá? Esse valor do preço vai ser o preço do seu concorrente mais o valor dessas características, tá? Óbvio que isso tem que ser valor para o seu cliente, tá? Se do outro lado, o seu concorrente mais próximo tem algumas características que o seu produto não tem, o valor do cliente seria o preço do seu concorrente menos essas características que o outro tem que você não tem, tá? E aí você vai entender se você vai poder cobrar mais, o mesmo ou menos que o seu concorrente. Vocês viram como é que é importante? Por que vocês tinham que entender quem que é o concorrente da Mistine no problema? É para o posicionamento e para a questão do preço. O que seu concorrente oferece como produto que você não oferece? O que você está oferecendo que o seu concorrente não oferece? Tá? Muito importante. E aí, feito isso tudo, essa bagunça toda, você vai selecionar um método para determinar. Você vai determinar o preço baseado no seu markup. O que é markup? É tudo que você gastou para fazer seu produto, tá? Cada unidade do seu produto, mais uma porcentagem que você quer de lucro sobre esse custo. Este markup, gente, é geralmente definido pelo setor, tá? Então, por exemplo, assim, no setor de maquiagem, normalmente tem uma faixa de lucro que já é esperado para esse setor. Então, esse markup, se seu produto não tiver nenhum diferencial, vai ser mais ou menos a margem de lucro, né, que o setor normalmente utiliza. Você tem um preço baseado no ROI, ou Return Over Investments, que é tudo aquilo que você investiu no negócio, tá? Mais uma taxa de retorno sobre esse investimento. Quer dizer, se você investiu R$1.000, sei lá, 1 milhão para fabricar lá, sei lá, 1.000 unidades da sua maquiagem, você quer um retorno no investimento de 20%, então você vai colocar lá dentro do seu investimento esses 20%, dividir lá por número de unidades para determinar o preço que você quer, tá? As empresas que usam esse tipo de precificação, elas normalmente trabalham em vários negócios. Então, elas avaliam, inclusive, se vale a pena um negócio baseado no retorno de investimento. A pessoa tem retorno de investimento, sei lá, com a venda de carro de 20%, então, se ela for alugar carro, ela quer um retorno de investimento também de, no mínimo, 20%. Senão, ela não aluga carro, ela vende, que é para ela ficar melhor. Tá? Que é uma coisa que ela já conhece, não precisa montar uma estrutura toda para um novo negócio. Tá? Então, a Mistine pode pegar tudo que ela vai gastar para montar sua operação aqui no Brasil e determinar qual que é o retorno que ela quer desse investimento em quanto tempo. Fazer a conta aí para ver quanto que ela vai custar o preço dos produtos. Tá? Uma forma também de você determinar o preço é pelo valor percebido do seu cliente. Quanto seu cliente está disposto a pagar no seu produto? Você faz pesquisa de mercado, descobre aí e taca isso aí. Isso aqui é sonho, tá, gente? Isso aqui é sonho. Seu produto tem que ser diferenciado, você tem que trabalhar bastante. Sonho assim, existe, né? Claro, mas no caso aí de maquiagem, não sei. Com tanto concorrente aí, será?
Tá? Então, assim, valor percebido é aquilo que o seu cliente está disposto a pagar no seu produto. Tá? Aí você baseia nisso. Preços com base no valor real, no valor ideal, desculpa, no valor ideal é aquele valor que idealmente seu produto tinha que ter baseado em concorrência, baseado em atributos em posicionamento, em atributos do seu produto, tá? Preço de mercado é aquilo que a concorrência, o que o mercado, vamos dizer, fugiu a palavra aqui, é o que o mercado geralmente usa, o que existe geralmente no mercado, muito baseado em concorrência, muito baseado às vezes em lobby, cartel, que é proibido, né? Mas acontece. E por fim, os preços por leilão, tá? Que são preços que são determinados durante o leilão. Essas seriam as determinações de preço, tá? O mais fácil, o mais comum utilizado é esse aqui, ó. Tá? É o markup. Tá? Porque é mais fácil, muita gente, muitos empresários, principalmente os pequenos empresários, eles não conhecem muito essa literatura de formação de preços, então eles vão no que é mais fácil. Pego tudo que eu gastei, vejo qual é a margem de lucro que eu quero, coloco e pronto, e vendo meu produto baseado nisso. Tá? E por fim, você vai selecionar seu preço final depois de você ter feito isso aí tudo, levando em consideração outros elementos de marketing, como a marca, por exemplo, tá? Que a marca pode agregar, pode aumentar, seu preço pode aumentar ou diminuir dependendo da reputação da sua marca, tá? Você tem que levar, obviamente, a política de determinação de preços que a sua empresa usa, tá? Tem empresa que tem preço diferente, eu vou mostrar aqui no próximo slide, para atacadista, para varejista, para tipo de estabelecimento, tá? O compartilhamento de ganhos e riscos dentro da sua cadeia de distribuição, isso vai influenciar muito no seu preço, tá? Então, por exemplo, atacadista, você vai vender mais barato, porque você tem ganhos aí que você não vai gastar tanto com transporte, tá? E o risco também do produto ficar agarrado, né? Que o produto não vender, não é mais seu, tá? Então, você geralmente vende um preço menor do atacadista do que você vende para o varejista, tá? E o impacto do seu preço sobre terceiros, sobre a concorrência em geral, sobre o seu consumidor, enfim, ok? Bom, existe também a adequação de preços, que é você praticar preços diferentes dependendo de alguns fatores, tá? Isso acontece demais, ok? Preço geográfico, preços diferentes em cidades diferentes, estados diferentes e etc, tá? Preço por descontos e concessões, você pode oferecer preços diferenciados para quantidade de produto comprado, se é à vista, se não é, enfim. O preço promocional também, tanto para quantidade, ou quando você está com excesso, você está precisando vender um produto, desovar um produto que teve uma venda ruim no período. E um preço discriminatório que vai ser um tanto de coisa. Preço discriminatório é um preço diferente para segmentos diferentes de cliente, para versões diferentes do produto, tá? Exemplo, eu gosto de usar um protetor solar, tem dele creme, tem dele spray, tem dele aerosol, tá? É o mesmo produto, tem versões diferentes e os preços, obviamente, são diferentes, tá? Preço de imagem, preço por canal de distribuição, atacado, varejo, internet, cada um é um preço diferente. Preço por localização, tá? Então, isso aqui é o seguinte, cadeira da frente no show é mais caro, cadeira atrás é mais barato, lugar no navio, quarto de hotel. Tem gente que às vezes preço de apartamento muda pela localização do produto, tá? E preço por período. Tem empresas que na baixa temporada, turismo faz muito isso, tem um preço diferenciado da alta temporada, tá? Então esses preços você tem que determinar todos esses níveis de preço aqui, tá? Discriminatório, se você vai usar o geográfico, descontos e concessões, tudo isso vocês têm que determinar, tá? Até onde que você pode chegar de promoção, de desconto, quando você vende em quantidade, tá? Tudo isso faz parte do P de preço, que é o preço nominal, desconto, concessões, prazo para pagamento, condições de crédito, tudo isso tem que ser determinado aqui, tá? Quando você vai lançar um produto no mercado. E por fim, está acabando praça, que seria como que você vai distribuir o seu produto. A praça é a rede externa à empresa que cumpre funções de negociação, como venda,
compra, precificação e estocagem das suas mercadorias, tá? Os elementos da praça, os canais, tá? Eles vão ter propriedade ou controle do seu produto. É porque o serviço passa do fabricante, você, pelo canal, para o consumidor ou usuário final, tá? Então, as empresas elas vão utilizar intermediários quando elas não têm grana para trabalhar marketing direto, quando este não é viável ou quando elas podem ganhar mais fazendo uso desses intermediários. É mais barato para ela usar um intermediário, tá? As funções mais importantes desses intermediários, varejista, atacadista, enfim, quem seja, são obter informações, promoções, negociação, formalização de pedidos, quer dizer, financiamento, posse física, pagamento e transferência de propriedade, além de incumbência de ter alguns riscos, de assumir alguns riscos como não vender, roubo dentro do estabelecimento, tudo isso é risco do intermediário. É por isso que ele precisa de uma margem de lucro para querer operar com o seu produto. Porque ele tem muita coisa que fica na responsabilidade dele quando você vende seu produto para um intermediário, tá? Então, quais que são exemplos de um canal de distribuição? Catálogo, mala direta, ofertas em jornais, revistas, rádios e TV, programas de compra pela televisão, telemarketing e internet, né? Além, obviamente, dos varejistas e dos atacadistas. Não sei por que tá exemplos de canais aqui. Deve ser exemplos não tradicionais de canais, porque os varejistas e atacadistas são os mais tradicionais. Então, vamos lá. Então, vamos ver como é que pode ser alguns arranjos de canal de distribuição. Você tem aquele canal onde o produtor vende direto para o consumidor final, tá? Isso aqui, e-commerce é isso, venda direta que apareceu lá, né, no nosso problema, que pode ser feita tanto por internet quanto pela aquela vendedora, aquela revendedora Natura, revendedora Avon, que vai lá, né, vender o seu produto, a revistinha, né, o catálogo igual apareceu aqui, né, a mala direta, o telemarketing, tá? Isso é quando a empresa, o fabricante, vende direto para o consumidor final. Tem uma série de dor de cabeça aqui, quer dizer, quem vai ter que tirar a nota é o fabricante, é uma nota para cada consumidor final, enfim. Por isso, muitas vezes, o produtor prefere colocar o produto na mão de um varejista, vender para um varejista, e esse varejista faz todo esse processo de exposição, nota final, promoção, enfim, blá, 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 blá. Então, isso é quando você tem do produtor para um varejista que vai vender para o consumidor final. É como se a Mistine vendesse para uma loja americana da vida e a loja americana vendesse para o consumidor final, tá? E ela retira aí um tanto de encargos das suas costas. Não é o problema já fala que lá na Ásia ela faz venda direta, né? Então ela fica aqui, ó. A Mistine fica aqui do nosso problema, tá? Não sei se vocês vão decidir se vocês vão continuar do mesmo jeito, tá? O produtor aqui, um outro arranjo, é o produtor vender para o atacadista e aí sim o atacadista vende para um varejista, tá? Que vai vender para o produto final. Ô, professora, mas por que usa isso aí? Por que vai para o varejista? Porque o Brasil é continental. Muitas vezes não é interessante para o cara vender para o centro-oeste, porque é custo de logística, de transporte. Em vez dele vender para um tanto de lojinha no centro-oeste, ele vende para um atacadista e o atacadista vende para as lojas, né? Muito comum. Quando tem uma área que você não está explorada, está longe da sua fábrica, enfim, muito comum isso aqui, tá? E aqui é a mesma coisa, só que com atacadista do tipo 2, varejista do tipo 2. Tá? Esses são os arranjos possíveis, tá? Aqui é a mesma coisa, só vai falar que nível 0 é quando vende direto, nível 1 quando o fabricante vende para um varejista, nível de 2 níveis é quando vende para um atacadista e um varejista, ou seja, para chegar no consumidor final você tem 2 níveis, e 3 níveis é quando o fabricante vende para o atacadista, que vende para um especializado, que vende para um varejista, tá? Então são 3 níveis aqui, tá? Existem os 3 no Brasil. Não vou falar disso aqui porque canal industrial a gente nesse problema tá tratando só desse aqui, tá? Isso aqui também não vai cair na prova, mas eu acho que vocês deveriam conhecer também. Por fim, tá? Pra vocês entenderem aqui como que fica a questão do custo, tá? Isso aqui é custo por transação. Então, ele vai do baixo para o alto.
e do valor agregado à venda, quer dizer, uma venda mais trabalhada, né? Que ajuda a convencer mais na compra lá do seu cliente. Então, a internet é que tem o menor custo de transação, mas em compensação o valor agregado na venda ele é menor também, tá? Então aqui você não tem muita coisa para convencer seu cliente, aqui você não tem um vendedor, uma promotora lá na ponta querendo explicando o seu cliente, dando informação, comunicando, fazendo propaganda, tá? Então, você tem aí prós e contras. O telemarketing, você tem um custo um pouquinho maior, porque você tem que ter funcionário ali, mas você ganha também um pouquinho maior de valor na venda, porque você tem alguém ali tentando convencer o cara de comprar. Lojas de varejo também, um pouquinho maior, um pouquinho valor agregado, que você vai ter a merchandising, né? Vai ter a promoção lá na loja, vai ter seu produto exposto lá junto com o concorrente, tá? Distribuidores aqui um pouquinho maior aqui e assim vai. Parceiros de valor agregado, você gasta mais também, mas tem mais valor. E por fim, a força de vendas, tá? Que são vendas diretas. Então, canais indiretos, de marketing direto e de vendas indiretas. Gente, é isso. Aulinha síntese, nós falamos de tudo que era necessário para saber, para vocês entrarem lá resolverem um problema, tá? Próxima aula, eu vou dar uma aula síntese da matéria inteira, tá? Não vou repetir muita coisa, vou só passar para vocês entenderem como que a gente consegue utilizar isso tudo. Espero que vocês tenham entendido isso aqui, ó. Não só o problema, mas isso aqui que eu sempre falo com vocês, tá? É a forma que a gente pensa em marketing aqui, ó. Tá? A administração de marketing, ela tem que, né? Geralmente ela segue esse processo aqui. E é o que eu queria que vocês aprendessem nessa aula, a utilizar, além, né, dos conceitos principais de marketing, a utilizar esse processo aí de administração mercadológica, ok? Então, quarta-feira que vem, aula síntese no YouTube. Obrigada pela audiência. Desculpem a minha segunda aula. Eu vou melhorando com o tempo aí. E vou deixar para vocês o slide lá no Ava. Esse PowerPoint no Ava sem esses rabiscos, ok? Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.